Olá, meus queridos alunos do curso de Estruturas da UEM. Bom, vamos começar então a nossa quarta aula. Já vou avisando que essa aula ela não vai ser dividida em partes, então ela vai ser uma parte só. Eu acredito que vai ter em torno de 40, 45 minutos, ou talvez até um pouco mais. Não deu para não deu para dividir em duas metades, porque eu achei que ia ficar meio desconexo, tá? Então, se você achar que esse vídeo ficou muito grande, então você dá uma pausa lá num certo momento que você achar apropriado, dá uma pausa no vídeo, vai tomar uma água, aí depois você volta e você continua, tá? Só lembrando que na nossa última aula nós falamos de um grupo específico, que foi o grupo das permutações de grau N, né? Então nós fizemos um pequeno estudo bem introdutório desse grupo em especial, tá? Nessa aula de hoje nós vamos voltar então à parte teórica, que não é especificamente de um estudo de um grupo específico, mas de propriedades bem gerais, tá? Então nós vamos falar na aula de hoje, nós vamos falar sobre subgrupos. Mais especificamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o que vem a ser um subgrupo, nós vamos caracterizar os subgrupos e apresentar alguns exemplos. O que significa caracterizar um subgrupo? Significa dizer o seguinte: alguma coisa é subgrupo se e somente se uma outra coisa acontece. Sempre que você tem um se e somente se, você está caracterizando alguma coisa. Tá? Então, é nesse sentido a caracterização. Bom, você pode pensar no sufixo sub como algo que seja, vamos dizer assim, inferior. Inferior em algum sentido, né? Menor em algum sentido. Então você tem, por exemplo, subprocurador. Ele é um procurador, mas ele está, por exemplo, abaixo do procurador-geral. Né? Então está um nível abaixo. Então, entre aspas, ele é um procurador, entre aspas, menor do que o outro. Em tempos de coronavírus, por exemplo, você ouve muito a expressão subnotificação. Né? Então, subnotificação significa que tem menos notificações do que deveria ter ou do que realmente acontece. Né? Então, esse sub tem um sentido de menor. Em outros cursos que você já ouviu, cursos de matemática que você já ouviu o sufixo sub, por exemplo, uma disciplina que estuda subconjuntos, né? Ou então em álgebra linear, quando o professor fala em subespaços, tá certo? Então ali já começam a aparecer essas ideias de sub na matemática, tá? E fora outros ambientes também, tá? E nós vamos falar especificamente, então, nessa aula de hoje, dos subgrupos. Como você pode imaginar, então, um subgrupo, ele é um grupo, a princípio, ele é um grupo menor do que outro grupo. Mas ele é menor em qual sentido? Tá? Então, ele é igual no sentido de contido. Antes de darmos a definição precisa, vamos lembrar uma propriedade que ela é universal para grupos. E ela fala o seguinte: se você tem um conjunto não vazio dentro de um grupo, então, para quaisquer A, B e C, aqui tá escrito contido, mas aqui é pertence, tá? Para quaisquer A, B e C pertencentes ao seu subconjunto, observe que o H só precisa ser subconjunto, não vazio. Essa propriedade associativa aqui, ela vale para os elementos de H, tá? Por que essa propriedade vale para os elementos de H? Ora, porque essa propriedade associativa, ela vale para quaisquer elementos do seu grupo. Se a associatividade vale para quaisquer elementos do seu grupo, em particular, ela vale para os elementos de H. Então, em qualquer subconjunto, a operação do grupo no subconjunto é associativa, tá? Subconjunto não vazio, é claro. O que pode acontecer? Pode acontecer que alguns desses subgrupos, eles não sejam só... A operação não seja só associativa nesse subconjunto. Pode acontecer algumas vezes de você ter um subconjunto dentro do seu grupo e esse subconjunto, por natureza, já ser um grupo. Tá? E isso é o que nós vamos introduzir agora, que são, então, os chamados subgrupos.
Tá? Então, o que vem a ser um subgrupo? É um conjunto não vazio H dentro de um grupo G, que com a operação binária do grupo, ele continua sendo um grupo, tá? Então, se ele for um grupo com a operação do grupo, se o H for um grupo com a operação ponto, então você fala que o seu H ele é um subgrupo de G. E essa noção de subgrupo ela é intuitiva, né? Subgrupo é um grupo menor, tá? É claro que nós não vamos trocar a operação. Se o grupo G tem a operação ponto, no H nós também vamos considerar a operação ponto, tá? Então não dá para nós não podemos falar, por exemplo, que os inteiros estão contidos nos reais positivos, por exemplo. Os reais positivos a gente já viu que é um grupo, tá? Os inteiros positivos estão lá dentro, mas você não pode falar que é um subgrupo, por exemplo, com a soma, né? Porque subgrupo, os inteiros é grupo com a soma, tá? Então não dá para você trocar, você não pode pegar operações distintas, tem que ser sempre a mesma operação que você considera no caso de subgrupos, tá? E nós vamos usar essa anotação aqui, ó, tá? Que fica parecendo que eu estou escrevendo que o H é menor do que o G, porque a gente usa esse símbolo aqui para denotar menor. Quando nós, na nossa disciplina, quando nós vemos essa notação, ou às vezes vai desaparecer esse igual aqui de baixo, tá? Nós sempre vamos, quando você vê isso escrito, você pode dizer, olha, é subgrupo, não tem nada a ver com menor, tá? Tem a ver com aquela relação, né? Que o H é um grupo contido em G, então é um grupo menor do que o G. Então por isso que vem essa notação aqui, tá certo? Sempre, todo grupo tem pelo menos 2 subgrupos, pelo menos 2. O conjunto formado só pelo elemento neutro, tá? Ele é um subgrupo, por quê? Porque ele é um grupo. Ele é um grupo, a operação é associativa, o elemento neutro está aqui dentro e todo elemento daqui tem inverso. E no caso é ele mesmo, só tem ele, né? Então isso daqui é um subgrupo de G. O próprio grupo G é um subgrupo de si mesmo, porque o G, como conjunto, é subconjunto dele e é um grupo, né? Então esses 2 subgrupos aqui, qualquer grupo tem pelo menos 2 subgrupos, qualquer grupo tem pelo menos 2, exceto o grupo formado só pelo elemento neutro, né? Daí ele só tem um subgrupo. Você quer pensar logicamente dessa forma, tá? Mas qualquer grupo com mais do que 2 elementos, com pelo menos 2 elementos, tem sempre 2 subgrupos. Como esses são sempre subgrupos, a gente chama eles de subgrupos triviais, tá? Então eles não têm muita graça, mas eles são importantes, vão ser importantes em algum momento, tá? Se você tem um subgrupo que é diferente do elemento neutro e também é diferente do grupo todo, então você chama isso de um subgrupo próprio. Daqui a pouco vocês vão esquecer. Esse nome aqui você vai esquecer daqui a pouco, tá? Esse daqui não, porque esse nós vamos usar muito mais. Subgrupos triviais a gente usa mais do que subgrupo próprio de um grupo, tá? Mas tem essas 2 nomenclaturas, caso vocês vejam em algum livro ou algo do tipo, tá? Com as adições usuais, você tem que os inteiros é subgrupo dos racionais, que é subgrupo dos reais, que é subgrupo dos complexos. Aí nenhuma novidade, cada um deles com a adição é um subgrupo, é um grupo, um está contido dentro do outro, né? Então você pode dizer que esses caras são subgrupos um do outro, tá? Com a multiplicação usual, os racionais sem o zero é um subgrupo dos reais sem o zero e é um grupo também um subgrupo dos complexos sem o zero. Lembrando que nós tiramos o zero desses conjuntos com a multiplicação, porque o zero não tem inverso multiplicativo, tá? Então por isso que a gente tira o zero. Um exemplo que é um pouco menos trivial, mas não tanto, é o seguinte: nós já vimos que o grupo das matrizes n por n com determinante diferente de zero, isso é um grupo, tá? Isso é um grupo. E nós vamos colecionar agora todas as matrizes n por n cujo determinante é 1.
Observe como o determinante é 1, então o determinante é diferente de zero. Em particular, ele é diferente de zero. E, portanto, o conjunto das matrizes que tem determinante 1 está contido no conjunto das matrizes que tem determinante diferente de zero. Tá? Então, isso daqui é um subconjunto de lá. Tudo bem? Além disso, se você pega duas matrizes que têm determinante 1, o produto também vai ter determinante 1. Por que isso acontece? Ora, porque o determinante do produto é o produto dos determinantes. O determinante abre o produto. Aqui está faltando um espaço, né? Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes, mas o determinante da primeira matriz é 1 e o determinante da segunda matriz também é 1. Por quê? Porque nós já tomamos as duas matrizes assim. Já tomamos ela dentro do SL, e no SL só tem matriz determinante 1. 1 vezes 1 dá 1. Tá? Então, de fato, o determinante do produto é 1 e, portanto, o produto está aqui dentro. Isso mostra, então, que o conjunto das matrizes com determinante 1 ele é fechado para o produto. Além disso, como o SL é um subconjunto do GL, então essa propriedade associativa de matrizes, ela vale. A multiplicação de matrizes é associativa, né? Então, já que ela é associativa para as matrizes daqui, do GL, ela também vai ser associativa para os elementos, para as matrizes do SL. Tá? Isso nós já tínhamos visto antes naquela observação anterior. Isso vale para qualquer subconjunto. Além disso, esse conjunto aqui, o conjunto das matrizes com determinante 1, ele não é zero, ele não é vazio. Tem gente lá dentro. Pelo menos a matriz de identidade está aqui. Tem mais gente, mas pelo menos a identidade está lá. Tá? Por quê? Porque o determinante da identidade é 1. A identidade só tem 1 na diagonal. Quando você tem uma matriz diagonal, o determinante é o produto dos elementos da diagonal, portanto dá 1. Né? Então a identidade é uma matriz que está aqui no SL. Além disso, se você pega uma matriz com determinante 1, a inversa também vai ter determinante 1. Por quê? Porque tem uma propriedade do determinante que fala o seguinte, que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante. Mas o determinante de A, pela forma como nós pegamos A, é 1. Então aqui vai ficar 1 sobre 1 e é 1. Então, moral da história, o determinante da matriz inversa também vai ser 1. Aí você me pergunta, mas como é que você sabe que existe a matriz inversa? Existe a matriz inversa porque o determinante ele é 1, tá certo? Então, como o determinante é 1, então o determinante sendo 1, o determinante é diferente de 0, e, portanto, você tem isso daqui válido. Então, a inversa está lá dentro. E, portanto, você tem que o conjunto das matrizes com determinante 1 é um grupo multiplicativo, tá? E está contido no grupo das matrizes com determinante diferente de 0. Então, isso é, de fato, um subgrupo. O SL é um subgrupo do GL. O conjunto dos números pares ele também é um subgrupo do grupo aditivo dos inteiros. Tá? Se você não se convence disso, pensa um pouquinho. Observe que o zero está lá dentro. A soma de dois números pares é um número par, tá? Então ele é fechado. Os números pares é um conjunto não vazio. A soma de dois pares é par, então é fechado. A associatividade vale porque ela vale nos inteiros. O elemento neutro está lá dentro, porque é o zero. Então o zero é um número par, então está no conjunto dos pares. E se você pega um número par, o negativo dele também é par e, portanto, está no conjunto dos números pares. Tá certo? Então, você tem que, de fato, os números pares é um subconjunto, é um subgrupo dos inteiros com a adição, é claro. Você pode também generalizar, em vez de você só pegar os pares, você pode pegar os múltiplos de n, tá? Então, quem está aqui dentro? Aqui dentro está exatamente os múltiplos de n. Tá? Aqui está faltando escrever que o x é igual, tá? A nk. Esse cara, então, por ser os múltiplos de n, você pode pensar, volta lá naquele vídeo que nós vimos sobre grupos gerados, e aí você vai ver que isso daqui de fato isso aqui é um grupo gerado pelo n, como ele está contido nos inteiros, então ele é um subgrupo dos inteiros com a adição, tá? Sempre com adição nos inteiros. O que mais?
Bom, como você pode perceber, um subgrupo de um grupo é um grupo contínuo no outro. Tá? Nada te faz crer que o elemento neutro do subgrupo coincide com o elemento neutro do grupo. A princípio, não precisa ser verdade isso. Eles podem ser elementos distintos. O H pode ter o seu elemento neutro e o G pode ter o seu elemento neutro. O que essa proposição aqui está dizendo é que isso não acontece. Se você tem um subgrupo de um grupo, então os elementos neutros dos dois coincidem. Mesma coisa para o inverso. Então, se você tem um elemento no seu subgrupo, o inverso desse elemento em H vai coincidir com o elemento inverso de H no G. Tá? Então, não tem como um elemento do subgrupo ter um inverso no subgrupo e ter outro inverso no grupo. Tá? Isso não pode acontecer. Isso é o que nós vamos mostrar agora. Então, vamos mostrar o item I. No item I, nós queremos mostrar que os elementos neutros são iguais. Então, vamos lá. Vamos tomar um elemento Hzinho de H. E o que vai acontecer no G? Bom, o Hzinho está no Hzão. E o Hzão está contido no G. Então, o Hzinho, na verdade, é um elemento de G também. Como ele é um elemento de G, ele tem um inverso. E nós denotamos esse inverso por H-1. Tá certo? Isso aqui acontece no G, no grupo G. Então, o inverso de H operado com H é o elemento neutro do grupo G. Porque nós estamos operando o H como elemento de G. Agora, o Hzinho também está em H. Tá? Então, o Hzinho estando em H, ele operado com o elemento neutro do H é o próprio Hzinho. Tá? Então, nós temos essas duas informações aqui e é isso que nós vamos usar. Tá? Agora, olha só, nessa equação, tá vendo essa equação aqui? Ó, H operado com um elemento neutro de H dá o próprio Hzinho. O que eu vou fazer? O que eu fiz aqui? Eu operei aqui do lado esquerdo por H inverso e aqui no lado esquerdo por H inverso. Então, eu obtive essa outra equação aqui. Tá certo? Então, essa equação de baixo, ela provém dessa daqui de cima, operando H-1 do lado esquerdo, de ambos os lados da igualdade. Então, nós temos isso aqui. Do que isso nos dá? Ora, tudo é associativo, porque nós estamos num grupo. Então, nós podemos associar aqui. Ó. Eu só fiz a associatividade aqui. Aqui eu fiz a associatividade. E usei essa propriedade aqui de cima, que o H inverso operado com H dá 1 de G. Então, deu isso daqui. Perfeito? E disso eu obtenho o seguinte, olha, de novo, H-1 operado com H é o elemento neutro do grupo G. Tá certo? E aqui ficou o elemento neutro do grupo G. Agora, observa. Esse é o elemento neutro do grupo e esse 1 de H é um elemento do G. Ele é um elemento de G, porque ele está em H. Então, o que eu vou ter aqui? Que quando eu fizer essa operação, já que 1 de G é o elemento neutro de G, e isso aqui é um elemento neutro, isso aqui é um elemento de G, então um elemento de G operado com elemento neutro dá o próprio elemento. Então, do lado esquerdo aqui, ó, só vai sobrar 1 de H. E aqui vai ficar, então, 1 de G. Portanto, o elemento neutro de H e o elemento neutro de G são iguais. Para o inverso, vamos supor o seguinte. Ó. Vamos imaginar que H-1 é o inverso de H no H. Tá? Então, é no H que isso acontece. O que vai acontecer? Já que o H-1 é o inverso de H no H, então, quando você opera os dois, isso dá o elemento neutro de H. Mas nós já vimos, o elemento neutro do H é o próprio elemento neutro do G. O H-1, operado do lado direito de H, isso também dá o elemento neutro de H, que é o próprio G. Então, você observa, ó, H operado com esse elemento dá 1 de G, H operado com o mesmo elemento à direita também dá 1 de G. O que acontece, então? Por definição de grupo, esse sujeito é o inverso do H no grupo G. Por quê? Porque o elemento inverso sempre é único. Então, esse daqui tem que ser, de fato, o único elemento inverso que que o H vai ter. Tanto no H como no G. Bom, o que essa observação diz é o seguinte, que para você mostrar que um subconjunto não vazio de um grupo é um subgrupo, a princípio,
você precisa mostrar várias coisas. 5 coisas a princípio. 4, na verdade. Se ele já nasce não vazio, você precisa mostrar 4 coisas. Primeiro, que ele é fechado para a operação. O subconjunto tem que ser fechado para a operação. Segundo, você tem que mostrar que a operação ela é associativa. Na verdade, você já começa a dizer assim, mas isso não precisa mais mostrar. Porque a associatividade ela vale para qualquer subconjunto não vazio. Nós já vimos isso, né? Então, a priori, essa associatividade você já não precisa mostrar. A outra coisa que você tem que mostrar é que o elemento neutro do grupo está dentro do subconjunto. E, finalmente, você tem que mostrar que todo elemento do subconjunto contém um inverso dentro do subconjunto. Tá? Se você pega um elemento do subconjunto, ele tem um inverso no grupo. Mas, eventualmente, esse inverso pode cair fora do subconjunto. Então, você tem que mostrar, para ser subgrupo, o inverso tem que estar dentro do subconjunto em questão. Tá? Então, isso parece bastante coisa para se fazer. Parece que você tem que mostrar muitas coisas. Tem que mostrar que é não vazio, tem que mostrar que é fechado para operação, tem que mostrar associatividade, tem que mostrar o elemento neutro, tem que mostrar o elemento inverso. São 5 coisas. Tá? Então, isso parece bastante coisa para fazer. Muito trabalhoso. O que o próximo resultado fala é que você não precisa fazer tudo isso. Basta fazer 2 coisinhas. Tá? Dessas 5, só precisa 2. Então vamos lá, vamos tomar um grupo G e vamos tomar H, um subconjunto não vazio de G. Esse teorema fala o seguinte, o H vai ser um subgrupo se e somente se uma das seguintes coisas acontece. Ou acontece o item I ou acontece o item 2I. Item I fala o quê? Para quaisquer 2 elementos de H, o produto tem que estar no H. E o inverso de A tem que estar no H. Tá? Então, para ser subgrupo, em vez de você mostrar 5 coisas, você só precisa mostrar 2. Primeira, tem que mostrar que ele é fechado para a operação. E segundo, você precisa mostrar que todo elemento de H tem um inverso no H e não fora de H. Tá certo? Então, você tem que mostrar essas 2 coisas para mostrar que é subgrupo. Ou você pode economizar um pouco mais de trabalho e mostrar simplesmente que para quaisquer 2 elementos A e B de H, A operado com B a menos 1 pertence a H. Esse segundo item aqui, observe que ele é a junção dessas 2 informações aqui do item I. Tá? Então, essas 2 informações em conjunto te dão essa informação aqui de baixo. Tá? Então, para mostrar que é subgrupo, para mostrar que um subconjunto é um subgrupo, vai fazer 3 coisas. Primeiro, mostrar que ele é não vazio, tá? E depois mostrar que ele é fechado para a operação e que todo elemento tem inverso. Ou mostra que ele é não vazio e mostra que isso daqui acontece, ou seja, A operado com B a menos 1 está em H para quaisquer 2 elementos A e B de H. Então vamos mostrar o seguinte. Observa aqui comigo. Tá? Vamos começar a demonstração. Vamos começar pelo lado mais fácil. Vamos garantir o nosso meio ponto. Todo C e somente C tem a implicação fácil e a implicação difícil. Vamos fazer a simples, a mais fácil, para garantir nosso meio ponto. Então vamos lá. Se você tem já se o H já é subgrupo de G, então ele é um grupo. Ele já é um grupo. Ora, se ele é um grupo, ele é fechado para a operação. E mais, todo elemento tem inverso. Então essa implicação daqui para cá, a implicação daqui para lá, ela é uma implicação válida, ela é uma implicação óbvia, tá? Então, não há o que fazer. O item 2 também é válido, né? Se o H é subgrupo, isso daqui fatalmente acontece, justamente porque o H ele é um grupo. Então, se o H é subgrupo, o item 1 e o item 2 valem. Tudo bem? O problema está na recíproca. E o que nós vamos mostrar na recíproca? Nós vamos mostrar o seguinte, se vale o item 1, então o H ele é um subgrupo. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Depois, nós vamos mostrar o seguinte, se o item 2 vale, vamos mostrar então que o H ele é um subgrupo. Ou seja, que o H é grupo. Só com uma ou com a outra. Então vamos supor primeiro que o item I vale. Tá? Suponha que o H satisfaz o item I. O que diz o item I? H é fechado para a operação e o inverso está lá dentro. Tá? O que mais que faltaria a gente mostrar para ser grupo? Faltariam mais não vazio ele já é por natureza, né? É não vazio, é fechado para a operação e todo elemento tem inverso.
precisa mais duas coisas. Primeiro, mostrar que vale a associatividade. Opa, mas não precisa. A associatividade, ela vale para qualquer subconjunto. Para qualquer subconjunto. Tudo bem? E a outra coisa que está faltando, mostrar que existe o elemento inverso, o elemento neutro. Mostrar que o elemento neutro do grupo está no H. Então vamos lá. Olha só, nós já sabemos, ó, se você pega um elemento de H, o inverso está lá dentro. É o que diz a hipótese. Certo? Então o A e o A inverso estão no H. Ora, mas espera lá, ó, olha para essa informação aqui. Para quaisquer dois elementos de H, o produto está no H. Aqui eu tenho dois elementos de H. Então o produto está em H. Ou seja, o elemento neutro está no H. É claro que a associatividade vale, porque nós já vimos isso, né? Então agora vamos ver se nós temos as nossas 5 coisas. Primeiro, é não vazio? Sim, é não vazio. É fechado para operação? É fechado para operação. O elemento neutro está lá dentro? Sim, o elemento neutro está lá dentro. Vale a associatividade? Vale, porque a associatividade vale para qualquer subconjunto. O inverso está lá dentro? O inverso de todo elemento está lá? Sim, ele está lá por hipótese. Acabou. As 5 coisas estão demonstradas. Então o H é subgrupo. Então para mostrar que é subgrupo, basta mostrar essas duas coisas aqui. Ou então a de baixo. Ou então a de baixo. Então vamos lá. Vamos agora imaginar que o H ele satisfaz o item 2i. O que diz o item 2i? O item 2i diz o seguinte: se você pega quaisquer dois elementos de H, quaisquer dois, então um operado com o inverso do outro está no H. Quaisquer dois. Então é o seguinte: se em algum momento nós encontrarmos dois elementos de H, um operado com o inverso do outro está lá dentro. Tá? Essa é a informação que nós temos. Então, primeiro, olha só. Já que nós pegamos A e B no H, nós pegamos A e B em H, ele é não vazio, então existem elementos lá dentro, eu peguei A e o B. Muito bem. Agora observe, ó. Lembra? Para quaisquer dois elementos, um operado com o inverso do outro está no H. Ora, um elemento, que é o B, operado com o inverso de outro elemento. Qual outro elemento? O inverso de B. Ah, pode ser o mesmo? Pode. Aqui está dizendo, ó, isso aqui vale para quaisquer dois. Não está dizendo que só vale para diferentes. Pode ser para iguais também. Então, o B operado com o B inverso, isso está no H, por causa da hipótese. Só que quem é B operado com B inverso? É o elemento neutro. Moral da história, o elemento neutro está no H. Tá. Se o elemento neutro está no H, então eu posso pegar o elemento neutro, e operar com qualquer inverso. Isso vai continuar em H, por causa disso daqui. Tá? Eu escolhi o inverso de B. Então, observe. O elemento neutro, que está no H, operado com o inverso de B, isso está em H pela hipótese. Mas isso aqui é o próprio inverso de B. Certo? Tudo bem isso? Bom, aí o que vai acontecer? Olha só. Isso aqui ficou aqui embaixo, ficou meio esquisito. Mas enfim. Quanto que dá A operado com B? A operado com B é a mesma coisa que A operado com B inverso, ou seja, inverso do inverso de B. Lembra lá das propriedades elementares de grupo? O inverso do inverso de B é o próprio B. Então essa igualdade aqui, ela acontece. Agora pensa, ó, aqui eu tenho um elemento, que é o A, está no H. Eu tenho o inverso de B na menos 1. Ora, B na menos 1 está em H. Aqui, ó. Então eu tenho um elemento de A, um elemento de H, operado com o inverso de um elemento de H, e isso diz então que isso está em H. A hipótese diz que isso está em H. Mas espera, esse produto aqui, isso é a mesma coisa que AB. Moral da história. O que eu tenho? Eu tenho que o meu conjunto ele é fechado para a operação e para todo elemento, o inverso está no H. Então, eu tenho um subgrupo de G pelo item 1. Tá? Então, a partir desse momento, para nós mostrarmos que um subconjunto é
um subgrupo, basta nós escolhermos uma dessas duas propriedades e mostrar elas. Se uma delas, se você não consegue mostrar nenhuma delas, então ou você não fez as contas certas, ou então o negócio não é subgrupo, tá certo? Muito bem. Isso para grupos quaisquer. Quando o grupo é finito, a coisa fica ainda melhor. Você não precisa mostrar muito. O item 2, o item 1 diz que você tem que mostrar pelo menos duas coisas. Quando o negócio é finito, quando o seu grupo é finito, você não precisa mostrar essa propriedade aqui. Tá? Isso aqui está dizendo a seguinte proposição. Se o seu grupo é finito, então um subconjunto não vazio é subgrupo, se e somente se ele é fechado para a operação. Tá? É isso que está dizendo essa proposição aqui. Então vamos à demonstração. É claro, se você toma um subgrupo, se você toma inicialmente um subgrupo, então ele é fechado para a operação, uma vez que todo subgrupo é grupo. Então isso daqui é válido. A implicação, a ida, ela certamente é válida. O problema está na volta. Então, na volta, nós vamos fazer o seguinte, para mostrar a recíproca. Para mostrar a recíproca, nós vamos supor que ele é fechado para a operação, que o subconjunto é fechado para a operação, e vamos mostrar que ele é um subgrupo. Para mostrar que é um subgrupo, nós vamos usar o item 1 anterior. O que fala o item 1 anterior? No item 1 anterior fala, você tem que mostrar que o subconjunto é fechado para a operação e que o elemento neutro, o inverso de cada elemento está lá dentro. Mas por hipótese, ele já é fechado para a operação. Ele já é fechado. Então a única coisa que nós temos que mostrar é qualquer elemento de H tem o inverso também em H. Tá certo? E é isso que nós vamos mostrar agora. Todo o nosso processo agora, a partir desse momento, é para mostrar que o inverso de todo elemento de H também é um elemento de H. Vamos mostrar que não cai fora. Então vamos lá. Então vamos tomar um elemento de H, vamos chamar ele de A. E aí nós temos o seguinte, ó. Olha só. O seu conjunto H, o seu subconjunto H, ele é fechado para a operação do grupo. E você pegou um elemento Azinho dentro do H. Então você tomou lá um elemento de H. Se você operar esse elemento consigo mesmo, isso tem que estar no H. Ou seja, o A quadrado precisa estar no H. Agora, A está no H, o quadrado de A também está no H. Então o produto dos dois, que é A ao cubo, também está no H. Ora, mas se o A ao cubo está no H e o A também está no H, então A operado com A ao cubo, que é A na quarta, isso também é um elemento de H. Essas coisas eu posso afirmar porque o subconjunto é fechado para a operação do grupo. Ou seja, todas essas potências positivas de A, elas estão em H. Todas as potências positivas. Todas elas. Certo? Todas elas. A princípio, isso aqui é uma coleção infinita. Já que os naturais é um conjunto infinito, isso aqui, a priori, num primeiro momento, você fala assim, isso aqui é uma lista infinita de elementos de H. Só tem um pequeno problema. Qual é o problema? O problema não, na verdade é a solução. Tá? Mas é o seguinte, ó, o G é finito. O G é finito. Se o G é finito, qualquer subconjunto tem que ser finito também. Né? Bom, mas se o subconjunto é finito e todos esses elementos aqui estão no H, então essa lista aqui ela é finita. O que significa dizer que essa lista é finita? Significa o seguinte, existem duas potências aqui, existem pelo menos duas potências distintas, as potências são distintas, mas elas são iguais. Os expoentes são distintos, mas as potências são iguais. É isso que eu quero dizer. Ou seja, existe um AL e um AK aqui nessa lista que são iguais. E os expoentes L e K são diferentes. Eu estou supondo aqui que o K é menor do que o L. Tudo bem, gente? Tudo bem? Acho que eu esqueci de inverter. Aqui eu estou querendo dizer que o... Não, tudo bem. Pode manter assim.
Certo isso? Então, o AL é igual ao AK. Tem que ter duas potências aqui que são iguais. Senão esse conjunto seria infinito dentro de um conjunto finito. Não dá. Então, vamos lá. Nós temos essa equação aqui, né? Tá vendo? A elevado a L igual a A elevado a AK. Então, nós vamos operar de ambos os lados, nós vamos operar com A elevado a menos L. Vamos ver quanto que dá isso. A elevado a menos L vai dar isso daqui. Tá? Eu me enganei aqui, pessoal. Aqui, ó, eu esqueci, aqui eu deveria ter invertido. O L é menor do que o K. Tá? O L tem que ser menor que o K aqui. Eu acabei esquecendo de inverter aqui. O L é menor que K. Aqui está K menor que L, mas é o L que é menor do que K. Então, esse expoente aqui, ó, ele é menor do que esse expoente de K. Tá? Então, quem que eu vou operar dos dois lados? A menor potência. Entre o AL e o AK, eu vou operar com a menor potência, que é, no caso, o AL. Então, aqui vai ficar A elevado a menos L. Tá certo? Tudo bem isso? Muito bem. Eu já vou mostrar por que eu preciso disso. Porque é o seguinte, o que vai dar esse lado esquerdo aqui? Por causa daquela uma propriedade que a gente viu de potência de mesma base, você soma os expoentes. Somando os expoentes aqui, isso dá zero. Certo? Aqui também. Produto de elementos de mesma base, de potências de mesma base, você soma os expoentes. Então, aqui dá K menos L. Como o K é maior do que o L, estou supondo aqui que o K é maior que o L, K é maior que L. Tá? É o contrário do que está aqui. Já que o K é maior que L, então isso aqui é um número natural positivo. Então você tem uma potência positiva, olha, todas as potências positivas estão em H. Está aqui, ó, todas as potências positivas estão em H. Então, em particular, essa potência positiva que está em H. Só que quem é A elevado a zero? A elevado a zero é o elemento neutro. Então, se o elemento neutro é isso aqui que está em H, o elemento neutro está no H. Certo? Muito bem. Agora, observe o seguinte, ó. O que nós obtivemos daqui? Ó? Nós obtivemos daqui é que o elemento neutro, ele é essa potência aqui. Tá? Ele é essa potência positiva aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso operar de ambos os lados por A elevado a menos 1. Pelo inverso de A. Posso operar aqui dos dois lados. Operei aqui e operei lá. Certo? Então, o que vai dar esse lado direito aqui? Esse lado direito vai dar A elevado a K menos L menos 1. Isso daqui, ó, isso daqui é um elemento que está no H. E, portanto, o inverso de A também é um elemento de H. O que nós queríamos mostrar mesmo? Nós queríamos mostrar, ó, que todo elemento de H tem o inverso em H. Observe o seguinte, você começa a perguntar assim, mas pera lá, professor, aqui, ó, o que eu sei que está em H são as potências positivas. Então, eu sei que A elevado a K menos L é positivo. É positivo. Será que isso daqui também continua sendo positivo? Ora, ou é positivo ou é zero. Ou é positivo ou é zero. Se é zero, dá A elevado a zero. A elevado a zero está no H. Se for positivo isso daqui, então certamente está em H pelas coisas que nós já vimos antes. Porque todas as potências positivas de A estão em H, tá certo? Então, esse sujeito, o A inverso, também está no H, e, portanto, usando o item I, nós temos que o H ele é um subgrupo de G. Vamos aplicar essa noção, esse resultado, num pequeno exemplo. Tá? Então, só fazendo algumas recordações a respeito de números complexos. Então, se eu tenho um número complexo, A mais BI, como que é definido o módulo de A mais BI, o módulo de um número complexo? Ele é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, somado com a parte imaginária ao quadrado. Tá? Então, a raiz disso, a raiz dessa soma, é o que a gente define como sendo o módulo de um número complexo. Quem vem a ser o inverso de um número complexo? O que vem a ser o inverso desse número inteiro? Desse número complexo? É claro, eu estou supondo um complexo diferente de zero. Tá?
É que se o complexo for zero, o módulo dele vai ser zero, e aqui no denominador daria zero. Então, só podemos calcular inverso de números diferentes de zero, igual nos reais, tá? Quem vem a ser o inverso, então? Como é que você faz? Primeira coisa, você calcula o módulo do seu número complexo, tá? Qual vai ser a parte real do inverso? A parte real do número complexo z, quocientado pelo seu módulo. E quem vai ser a parte imaginária? A parte imaginária do inverso vai ser menos a parte imaginária do número complexo em questão, dividido pela norma do número complexo em questão. Tá? Então, z a menos 1 vai ser a quocientado pela norma de z, menos b quocientado pela norma de z. Tá? Isso vai ser a parte imaginária. Tudo bem? Então, toda vez que você quer calcular o inverso de um número complexo z, identifique quem é a parte real, identifique quem é a parte imaginária. Calcula a norma. Calculou? Beleza. Então, o inverso vai ser parte real dividido pela norma, menos a parte imaginária, quocientado pela norma. Isso vai ser a parte imaginária do inverso. Outra propriedade que nós temos também, aí é só uma questão de você aplicar a definição de norma. Mas a gente tem que a norma do produto é o produto das normas. Tá? Então, a norma de z vezes w é a norma de z vezes a norma de w. E outra coisa que nós temos também é que se um número complexo for diferente de zero, qual vai ser a norma do inverso? A norma do inverso é o inverso da norma. Tá? Então, a norma de z é menos 1. A norma no inverso é 1 sobre a norma do número complexo em questão. Tá certo? E agora eu vou tomar o seguinte subconjunto daqui, dos complexos diferentes de zero. Quais são os números complexos que eu vou colecionar e que eu vou colocar nesse S1? Todos os números complexos, cuja norma é 1. Eu não sei por que cargas d'água eu coloquei aqui que a norma de z a menos 1 é 1. Não, aqui é a norma de z. Então, são todos os números complexos cuja norma é 1. Se você for observar, os números complexos cuja norma é 1 são exatamente aqueles números complexos que estão sobre a circunferência, centrada na origem do plano complexo, e que tem raio 1. Esses são exatamente os elementos que estão aqui dentro. São os elementos que estão no S1. Muito bem. Eu vou usar o item 2 daquela proposição anterior para mostrar que isso aqui é um subgrupo. O que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar dois elementos do S1 e vou mostrar que um operado com o outro continua no S1. Como que eu sei que um número complexo está no S1? O que eu tenho que fazer para mostrar que ele está no S1? Exatamente. Eu preciso calcular a norma desse elemento aqui. Se a norma desse elemento aqui for 1, é porque esse elemento estará no S1. Então vamos lá. Isso que nós temos que mostrar. A norma desse produto tem que ser 1. E nós não mostramos. Mas enfim. Eu esqueci de escrever aqui. Mas vamos lá. Não é muito difícil. Olha só. O que é a norma do produto? A norma do produto é o produto das normas. Então, a norma de z, ou z vezes w a menos 1, é a norma de z vezes a norma de w a menos 1. Tá? Quem é a norma de z? É 1. Quem é a norma de w a menos 1? É 1 sobre a norma de w. 1 sobre a norma de w. Quanto é a norma de w? É 1. Então, você vai ter 1 vezes 1 sobre 1. Isso é 1. Tá? Então, de fato, a norma desse elemento aqui, desse produto, é 1 e, portanto, ele está aqui no S1 e, portanto, o S1 é um subgrupo dos números complexos sem o zero. Outra, vamos pegar dois elementos do S3, eu chamei aqui de alfa e de beta. Lá no outro slide, na aula anterior, eu chamei de delta alguma coisa. Se eu não me engano, esse daqui era o delta 1 e esse aqui era o delta 2, mas isso não importa. Eu chamei agora de alfa e de beta. Tá? Calcula para mim o quadrado de alfa. O quadrado de alfa nós já calculamos, está lá atrás.
O quadrado de alfa, olha só. Alfa leva 1 no 1. E alfa leva 1 no 2. E a própria alfa leva 2 no 1. Então, na composta, alfa quadrado, 1 vai parar no 1. A alfa leva 1 no 2. A alfa leva 2 no 1. E a alfa leva 1 no 2. Então, a composta leva 2 no 2. E o 3 fica fixo. Tá? Então, alfa quadrado, de fato, é a identidade. Portanto, o conjunto formado pela identidade e pela alfa, isso é um subgrupo do S3. Como é que eu sei disso diretamente? Ora, nós estamos trabalhando com conjuntos, com grupos finitos. Se o grupo é finito, um subconjunto não vazio vai ser grupo, se e somente se ele for fechado para a operação. E ele é fechado para a operação. Identidade composta com identidade. Dá identidade, caiu aqui dentro. Identidade composta com alfa. Dá alfa, caiu aqui dentro. Alfa composta com alfa. Dá identidade, caiu aqui dentro. Pronto, é fechado para a operação. É fechado para a operação? Já pode garantir. No caso de grupos finitos, você tem um subgrupo. Tá certo? Então foi isso que nós fizemos aqui. Agora, se nós pegarmos esse conjunto aqui, ó, formado pela identidade, é claro, se você quer que um subconjunto seja um subgrupo, a identidade tem que estar lá dentro. Fatalmente, a identidade tem que estar lá dentro. Tá? E agora nós vamos mostrar que o conjunto formado pela identidade, pela alfa e pela beta, isso não é subgrupo. Isso não é subgrupo. Como que eu vou saber que não é subgrupo? Olha, eu tenho que operar dois elementos, e mostrar que o resultado cai fora. Se eu mostrar isso, então eu não tenho um subgrupo. Bom, identidade composta com identidade. Da identidade está aqui dentro. Identidade composta com alfa. Da alfa está aqui dentro. Identidade composta com beta. Da beta. Cai aqui dentro. Alfa composta com beta. Não sei. Vamos fazer agora. Tá? Então vamos lá. Alfa composta com beta é isso aqui. Aqui está a alfa e aqui está a beta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular isso. Lembra? Temos começado da direita para a esquerda. Já estamos calculando o alfa beta. 1 vai parar no 3. A beta leva 1 no 3. E a alfa leva 3 no 3. Então o 1 vai parar no 3. E o 2, vamos ver. 2 vai parar no... A beta leva 2 no 2. E a alfa leva 2 no 1. Então o 2 vai parar no 1. E o 3? 3 vai parar... A beta leva 3 no 1. E a alfa leva 1 no 2. Então, o 3 vai parar no 2. Então, nós temos essa permutação aqui. Qual permutação? 1, 3, 2, 1, 2, 3. Ora, isso daqui não é nem a identidade, não é alfa e não é beta. Portanto, não cai aqui dentro. Não cai dentro do K. Então, não pode ser subgrupo, porque não é fechado. Esse conjunto aqui não pode ser subgrupo, porque ele não é fechado para a operação. Tá. Será que dá para pensar em termos de ciclos? Nós introduzimos os ciclos. Então vamos tentar trabalhar com ciclos aqui para vocês já irem se acostumando. Então vamos lá. Será que a alfa é um ciclo? Sim. Qual ciclo? 1, 2, 2, 1. E o 3 é fixo. Tá? Então naquela lista lá, a lista é 1 e 2. Será que a beta é um ciclo? Sim. Vamos ver? Ó, 1 vai parar no 3, o 3 vai parar no 1. E o 2 fica fixo. Então é esse ciclo aqui. Como é que opera dois ciclos? Como é que eu opero alfa e beta? Como é que opera dois ciclos? Começa pelo 1, que é o menor elemento. Veja o que a beta faz. O que a beta faz com o 1? A beta leva 1 no 3. E a alfa, o que ela faz com o 3? Deixa fixo. Então é 3. Tá? Agora vamos o 3. Vamos ver o que acontece com o 3. A beta leva o 3 no 1. E a alfa, o que ela faz com 1? Leva no 2. Então dá 1, 3, 2. Tá? 1, 3, 2 não é essa transposição e também não é essa transposição aqui. Então, de fato, nós confirmamos de novo que o conjunto K não é fechado para a operação de composição e, portanto, não pode ser um subgrupo. Bom, você deve ter observado que nós chegamos no fim dos nossos slides, né? Chegamos nos 15 slides que eu tinha proposto para a aula de hoje. Deu em torno de 50 minutos de aula, que era mais ou menos o que eu estava esperando, que eu levo em torno de 3 minutos por slide. Não sei se você já percebeu isso. Então nós vamos parar por aqui. Essa é a parte bem teórica
sobre subgrupos, vimos alguns exemplos. E na próxima aula, nós vamos estudar algumas operações que nós podemos fazer com subgrupos. Porque você já sabe fazer algumas operações com subconjuntos. Por exemplo, você sabe fazer a interseção de subconjuntos. Você sabe fazer a união de subconjuntos. Você consegue calcular o complementar de um conjunto em relação a outro. Aí você começa a se perguntar: será que a interseção de subgrupos é entre subgrupo? A união de subgrupos é subgrupo? O complementar de um subgrupo, será que é um subgrupo? Tá? Então, tudo isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Além disso, no próximo vídeo, nós vamos mostrar o seguinte. Se você pega um grupo, e como ele tem uma operação, nós vamos mostrar como essa operação ela pode ser estendida para nós fazermos operações de multiplicação ou adição, tanto faz, com subgrupos. Certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. Vamos ficando por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Tá? Então, um abraço a todos.